Oi, pessoal. Meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal de YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. A gente conversa agora com o cantor e compositor Hit. Obrigado, Hit. Tudo bem? Estamos aqui. É um prazer estar com vocês aqui, conversar um pouquinho sobre as novidades. Vamos lá. Legal. Hit está no Brasil aí desde 72. Ele é inglês, chegou a participar de algumas bandas por aqui, mas o sucesso veio mesmo em 1983, portanto há 40 anos, quando lançou seu primeiro álbum solo chamado Voo de Coração. O disco aí tem várias canções que se tornaram sucesso, como a própria faixa título, né, Voo de Coração, Menina Veneno, clássico, A Vida Tem Dessas Coisas, Casa Nova, Pelo Interfone. Todas as canções são do Hit, dessas que eu citei, pelo menos, compostas pelo Hit e o Bernardo Vilhena. O Hit, o que você acha que fez esse disco tornar-se assim, um marco na música brasileira? Muito difícil responder, porque inicialmente foi rejeitado por todos, né? Justamente por ser um inglês cantando em português. Então, as gravadoras não foram receptivas de imediato, né? Foi um longo caminho, e quando eu menos esperava, a CBS, que é a atual Sony Music, né? A CBS da época ouviu a minha fita demo que estava rondando, né, as gravadoras, e me chamou para mostrar outras músicas, caso eu tinha 15 músicas, ou 15 ou 16 músicas já compostas, a grande maioria, como você falou, com Bernardo Vilhena, algumas com letras minhas, minhas primeiras tentativas a escrever em português sozinho. Um exemplo seria o Preço do Prazer, que abre o lado 2 do disco. Mas inicialmente não teve assim esse sucesso todo que veio depois, né? As gravadoras contestavam primeiro essa ideia de um inglês cantando em português, que talvez não fosse muito bem recebido pelo público. Segundo lugar, uma das músicas principais que você citou, Menina Veneno, tinha quase 5 minutos, então o pessoal da divulgação falou isso jamais vai tocar em rádio, etc. e tal. Então, inicialmente não foi muito animador para mim. Eu já estava pensando em sair nos subúrbios do Rio, numa Kombi, e vender fitas cassete, né? Essa era a meta. A gente compôs as músicas com muito entusiasmo, mas assim, a recepção não foi muito boa. Então, quando saiu Menina Veneno, quando foi escolhida, inicialmente seria a faixa Voo de Coração, nossa música de trabalho, que teve participação do Steve Hackett, o guitarrista do Genesis, era meu amigo já há alguns anos antes de me tornar o Richie, né, eu era ainda professor de inglês. Eu conheci o Steve um carnaval em Itaipava, a gente se tornou amigos, e quando eu estava gravando essa demo, ele por acaso estava no Brasil, no Rio, e eu liguei para ele e pedi para ele participar. Ele fez aquelas guitarras maravilhosas, ah, gravados assim precariamente num porão lá da Warner Brothers, que o Liminha cedeu para a gente gravar, já que os estúdios não eram à nossa disposição nesse momento. E inicialmente a gravadora achou que seria essa a música de trabalho, mas quando eu apresentei Menina Veneno, mudaram de ideia. O meu A&R man, o cara que cuida de artista e repertório lá no CBS, Cláudio Condé, ele ele se apaixonou pela música e achou que seria essa. Aí a gente enfrentou, dentro da gravadora, o problema de ser quase 5 minutos. E acabou trabalhando a nosso favor. Uma vez lançado, o disco era usado pelos radialistas para apresentar o programa com aquela introdução longa, eles falando por cima: você está ligado na rádio tal, eu sou fulano de tal, bom dia, hoje teremos um programa cheio de surpresas, e isso com a música rolando no fundo. Então acabou nos favorecendo, porque quase todas as rádios usavam Menina Veneno como abertura dos programas.
E também o rabicho da música, que também era longa, foi usado na saideira. Então, invariavelmente, um único programa de rádio acabou tocando Menino Veneno duas vezes, na abertura e na fechada do programa. Então, contrário a todas as expectativas da gravadora e todas as, digamos, regras e fórmulas do rádio, o Menino Veneno acabou estourando e muito, né? Muito mais do que tudo. Esse fator de ser uma música longa e de ser cantado em inglês, eu acho que, por um inglês, desculpe, acabou trabalhando a nosso favor, porque trouxe uma novidade, uma sonoridade nova. E fora essas coisas, digamos, novelty, que a gente falaria em inglês, eu não sei como seria em português, o próprio fator de não de ser um pouco ineditado, essa ideia de um inglês cantado em português, de uma música maior do que o padrão, acabou nos favorecendo e a música foi adotada pelas rádios muito antes dela ser lançada. A verdade é que a gravadora enviou uma fita de rolo para três rádios, aliás, para três distribuidoras, a própria gravadora, um em Fortaleza, outro em Curitiba, eu acho que outro, eu não me lembro onde é o terceiro, mas naquela época do vinil, era necessário ter esses centros de distribuição locais, porque o vinil pesa muito e não é como hoje em dia, que tudo vai pelo ar, né, pela internet, o peso físico do vinil, para quem já carregou 50 discos na mão, já sabe que é um peso e tanto. Então, quando você está falando em números, centenas de milhões, de milhares, né? Aliás, de discos, você tem que ter esses centros de distribuição. Então, os divulgadores lá em Fortaleza, um do divulgador em especial, o Vevé, com quem eu mantenho o contato até hoje, ele levou essa fita de rolo, eu acho que era no Verdes Mares, eu não tenho certeza, mas uma dessas rádios grandes de Fortaleza, para perguntar se, por acaso, eles teriam algum interesse em tocar aquela música. Era uma fita de rolo, não era um disco, não era um lançamento oficial, nada. Isso era em janeiro de 83. A ideia seria que, se tivesse uma aceitação, em abril, a gente ia lançar, a gravadora ia lançar aquela música. Bom, aconteceu o seguinte, o radialista pegou a fita, levou para dentro da sala de edição para passar para cartucho, que era o meio usado naquela época, né? Sem que o divulgador soubesse. E quando ele voltou, ele falou, olha, vai tocar uma maravilha. Aí o bebê perguntou, mas como que você sabe? Ele falou, porque eu acabei de botar no ar. E o telefone está tocando sem parar. Então, isso já furou o esquema da gravadora, foi terrível, né? Pô, coitado do Vevé, ligou para o Rio de Janeiro, eu estava junto com o Cláudio Condé nesse dia, e ele dizendo, pensando que tivesse perdido o emprego por ter furado o esquema do lançamento em abril, imagina, uma rádio em Fortaleza, em janeiro, já estava tocando. Pânico lá na gravadora. O que que a gente faz? Vamos puxar o lançamento para o dia depois do Carnaval, dia 14 de fevereiro, no caso, em 83, que era dia do São Valentim, que é o dia dos namorados lá na minha terra. Não é comemorado aqui, mas eu me lembro da data por causa disso. E quando saiu, foi uma loucura, porque eles falaram, bom, a gente tem que fazer uma capa, não temos capa, isso vai levar um mês e meio para fazer, como que faz? Eu falei, não, eu tenho a capa pronta, porque, como eu já disse, né, eu estava prestes a levar para, sei lá, Belfort Roxo, no Kombi, então eu tinha uma capinha bonitinho que meu amigo Carlos Vergara, artista plástico, tinha feito para a gente, ele fez uma pintura, outro amigo fotógrafo tirou foto, enfim, todo mundo trabalhando meio pelo amor à música, né? E pela amizade comigo. Então, a gente já tinha essa capa pronta, foi possível, então, fabricar e lançar no 14 de fevereiro. Foi uma loucura. Em 3 semanas vendeu 500 mil cópias e veio descendo as rádios, né, meio por osmose, porque a gravadora não tinha preparado um lançamento para aquele momento. Então,
foi os próprios radialistas que adotaram a música, e ele veio descendo do norte, nordeste, até chegar no Rio de Janeiro. Eu acho que a Rádio Cidade, talvez a maior rádio, foi um dos últimos a tocar. Eles não tinham um esquema de lançamento propriamente dito. A coisa foi meio sozinho. Que, por um lado, foi muito bacana, porque a gravadora passou a me dar carta branca para fazer tudo que eu queria, né? Ninguém mais se metia na escolha das minhas músicas, no repertório do disco. Eles falaram, não, esse gringo sabe o que está fazendo, deixa ele. Eu não sei se era verdade, mas, assim, me deu uma certa liberdade de escolher as músicas. E o primeiro disco teve também pessoas incríveis envolvidas. Então, você perguntou sobre o porquê do sucesso. Não era só essa música, tinha o Liminha no contrabaixo, tinha Lulu Santos tocando guitarra, Lobão na bateria, pessoas com quem eu já era muito amigo, né? O Liminha eu tinha conhecido na Inglaterra, foi ele que me convidou a vir ao Brasil. Ele e a Rita, né? Eu conheci eles numa gravação em Londres. Eu fiquei curioso, vim para cá para passar 3 meses e acabei ficando 50 anos. Então, foi uma paixão, né? Eu cheguei no Brasil, ouvi o Milton Nascimento, o Clube da Esquina, fiquei apaixonado por aquele som, me abriu a cabeça para o som brasileiro, que eu achava que era só bossa nova, samba, e era muito mais que tudo isso, né? Então, eu resolvi ali, logo na chegada ao Brasil, que eu ia ficar mais um pouquinho, talvez um ano, fazer uma pesquisa, etc. E tal. Mas voltando ao disco, o disco tinha essas participações incríveis e um tecladista recém-chegado da Alemanha, Lauro Salazar, ilustre desconhecido aqui no Brasil, mas um talento e tanto, um pianista com formação clássica. Ele tinha os últimos teclados da hora, tinha recém-chegado da Alemanha com esses teclados, e ele botou esses teclados para trabalhar a nosso favor no disco, e o resultado foi essa sonoridade diferente, eu acredito, para o momento, que trazia influências de fora, né? A minha formação nos anos 60, na Inglaterra, toda uma informação que não se tinha aqui no Brasil. O Lauro, com sua sonoridade muito da hora, né? Chegou para elaborar os arranjos das minhas demos, e esses ilustres participantes, nem todos eles eram muito conhecidos. Acho que nem o Lulu tinha. Acho que o Lulu já estava tocando na rádio, na verdade, mas eram meus colegas do Vimana, né, da banda que eu formei, eu entrei como membro da banda em 75. A banda já existia com outra formação. Eu e Lobão entramos em 75. Então, eram todos meus amigos meus colegas de trabalho, de música, né? E eu fui chamando os amigos para tocar comigo. Steve Hackett, Lulu, Lobão, Liminha. E a sonoridade está ali, né? Esses caras são todos craques. Então, foi muito bem acompanhado, né, digamos, nessa empreitada, essa primeira empreitada. E a produção impecável do Carlos Eduardo de Andrade, que tinha ouvido minhas demos, e foi ele que negociou com a CBS o meu contrato, né, com a gravadora. Então, foi um time e tanto. E eu acho que todos eles merecem destaque nessa sonoridade. Eles são todos contribuintes muito importantes para o som do disco, né? É claro que tinha uma base de canções elaboradas por mim e por Bernardo. A gente já tinha as formas, a ideia do arranjo já estava claro para mim na minha cabeça, mas foi muito fácil passar essas ideias para os músicos, porque eles eram todos brilhantes, né? Brilhantes músicos. Então foi muito fácil trabalhar, foi muito rápido a gravação. E o disco repetiu o sucesso do compacto quando saiu em junho, dia 24 de junho, saiu o Voo de Coração, já com A Vida Tem Dessas Coisas, que, aliás, é o nome do nossa turnê.
que está começando agora em 2023 para comemorar os 40 anos. E a vida dentro dessas coisas tinha uma outra sonoridade mais brasileira, né? Era quase... Minha ideia era fazer uma música meio de gafieira, né? Eu não sei se foi muito bem sucedido, mas a música fez bastante sucesso. E hoje em dia é a música mais procurada, acima de Menina Veneno, no meu YouTube, por exemplo. A vida tem dessas coisas, tem 7 ou 8 vezes o número de visualizações da Menina Veneno. A Menina Veneno tem, sei lá, 5 milhões de acessos e o Vida tem dessas coisas 34 milhões de acessos. Então, todo mundo fala, Richie, Menina Veneno, mas, na verdade, é o novo público que está me descobrindo após esses 40 anos e que não era nascido naquela época. A galera que frequenta o YouTube, né, com seus 15 a 20 a 30 anos, esse é o miolo do meu público atual. Então, eu não me sinto um artista que está fazendo uma turnê de nostalgia. Muito pelo contrário, estou chegando nos palcos e vendo a galera de todas as idades na minha frente. Então, eu achei um momento propício para comemorar isso. Legal, Rit. Você estava comentando aí bastidores da indústria, estava comentando também o grupo aí que participou da produção desse disco, os instrumentistas, um pessoal de primeira aí que ajudaram a impulsionar muito o trabalho. Mas o que que você acha que o público sentiu nas suas letras, nas suas canções? O que que motivou ter tanta repercussão nesse disco, essas músicas, até hoje? A Menina Veneno teve várias regravações, eu queria que você falasse disso também. As regravações, eu não conheço todos. Obviamente, o Zezé de Camargo e Luciano regravaram e fizeram um grande sucesso. Regravaram várias vezes, mas assim, fora eles, tem uma banda punk, 365, que eu acho que regravou, mas não são muitas regravações, dessa música especificamente. Mas as que fizeram um grande sucesso e ajudaram a manter minha carreira no alto. Bom, minha carreira talvez não, mas assim, como compositor, né, me sustentou durante bastante tempo. Ah, ah, Acho que tudo isso ajudou bastante a manter a longevidade, mas gostaria de dar um destaque para os textos, né? O Bernardo criou músicas ali que eram compreensíveis em vários níveis. Então, as pessoas digamos, simples, entendem aquilo como uma canção de amor, né? Uma elogio a uma namorada ou alguém, assim, pessoas de carne e osso, tendo uma relação. Mas a inspiração foi um pouco mais bizarra. A gente estava lendo, eu estava lendo um livro, O Homem e seus Símbolos, do Carl Gustav Jung, um dos pais da psicanálise, tem um capítulo específico sobre ânima, que é a manifestação feminina nos sonhos masculinos. Então, todos os homens, segundo Jung, sonham com 4 arquétipos de mulher, né? É a figura materna, a guerreira, a amazona, né? A tipo professora e, nas palavras dele, na tradução em português, a donzela venenosa. A donzela venenosa é a nossa menina veneno, né? A donzela venenosa, no conceito do Jung, são aqueles mitos que tem tanto na mitologia grega, romana, alemã, e várias culturas asiáticas, dessas figuras femininas que são um pouco elas são perigosas, elas são as sereias do Ulisses, são as Lorelai dos mitos alemães, que habitam as árvores e os lagos. Curiosamente, em todas essas culturas, são normalmente 3 mulheres sedutoras, né, que seduzem os homens e, às vezes, os devoram, né? Então, é uma coisa um pouco macabra também, mas é uma figura que, segundo Jung, faz parte dos nossos sonhos, né? Quando a gente sonha com uma figura feminina. E no meu conceito, pelo menos quando eu interpreto a canção, eu estou pensando nessa figura um pouco não de carne e osso, pelo contrário, assim, é uma espécie de delírio.
Então, assim, eu não estou dizendo que é assim que tem que entender a canção. Eu acho que a canção funciona em vários níveis, mas para quem quiser buscar uma interpretação um pouco mais intensa, digamos, e denso, tem essa leitura que é a verdadeira inspiração nossa, que é essa coisa da figura da ânima, né? Que é uma entidade, alguns diriam é a própria pessoa, né? Se no conceito do ânima, né? A gente sonha com figuras que na verdade somos nós mesmos. Então tem aquela linha, seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Eu tenho olhos quase verdes, às vezes são meio azuis, mas assim, é engraçado, porque assim, a ideia é de que ele está sozinho, né? É um sonho, é um delírio, e na verdade essa mulher só aparece no delírio dele. Mas enfim, eu tô assim, meio que soa um pouco pretensioso isso, mas é importante que as pessoas saibam qual foi a inspiração da canção. Porque também tem. O Bernardo estava, quando ele veio compor essa música comigo, ele desceu de Petrópolis, ele tinha casa em Friburgo, ele desceu a serra. E quando ele chegou em casa, na minha casa, ele falou: Eu tenho um grande título, Menina Veneno. Acabei de ver as placas nos caminhões. E a gente está conversando sobre essa coisa do Jung e se misturou com essa ideia dos frases de efeito que ficam no traseiro dos caminhões e tantos outros fatores misturados, né? Eu compus a música, nós compusemos a música nesse dia no quarto do meu AP em São Conrado. Eu morava nos fundos e Lobão morava na frente, no bloco da frente. Então aquilo foi uma usina musical. O Bernardo trabalhava com nós dois, mas a gente estava compondo essa música no andar de cima. Era um pequeno apartamento, mas duplex, né? Os quartos eram em cima, tinha uma escadinha. E minha filhinha, Mary, durante a composição da canção, ela tinha 2 anos, nasceu em 80, era 82, e ela estava negociando a escada, né? Chegando assim de fraldinha, ela subia a escada, abria a porta, e todo sorridente, oh, eu consegui subir, aí descia de novo. E isso ao longo dos 20 ou 30 minutos que levou para compor a canção, porque Bernardo, assim, em determinado momento falou assim: Ah, ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Era Mary, com 2 anos. Então, o que é que faz uma canção, né? Não é uma ideia, são milhares de ideias, às vezes não relacionadas, que contribuem, né, para essa terceira entidade que é a canção, que é formada de milhares de inspirações. Não é uma história única, ele tem várias maneiras de se manifestar. Então, é curioso quando as pessoas falam, é sobre o quê, Menina Veneno? Eu não sei nem por onde começar, é sobre tantas coisas e tantos. Mas o importante é que Bernardo, por ser esse engenheiro, né, da canção, ele é um cara que mede muitas as palavras, é um cara que domina o texto, trabalhou muitos anos em publicidade, então ele tinha as frases feitas assim no ponta da língua, ele tinha essa coisa da publicidade, da poesia, da cultura, da erudição, que ele trouxe para a canção, mas de uma forma muito generosa, eu diria. Não soa pretensiosa, soa como uma canção pop qualquer, mas ele tem essas camadas de leitura para quem quiser investigar. Então, eu acho que tudo isso contribui, no caso da Menina Veneno, para o sucesso. Ela foi lançado na época de TV aberta. A gente não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Era chacrinha, basicamente, aos sábados. E aos sábados, todo mundo do Brasil inteiro, desde o gari até o advogado, o médico de plantão, assistiam o Chacrinha era assim uma unanimidade. Todo mundo gostava daquela anarquia, né, na televisão, que era esse programa incrível do Velho Guerreiro. E então a minha canção em 83
pegou a fase áurea do Chacrinha, o momento em que a televisão estava renascendo, né? Tudo a cores, o fim da ditadura. Então, todo mundo assistia aquele programa com muita alegria. Era um momento de uma explosão mesmo, de liberdade, literalmente, para nós músicos, né? Sem censura. Bom, censura ainda continuou, mas estava assim desmoronando. A sensação de liberdade de expressão que estava voltando no ar. E tudo isso contribuiu para um momento muito especial, eu acho, da TV e da música, que foi esse momento de abertura política no país. Muito bom a história aí, contando principalmente de Menina Veneno, bela canção, estourou aí no Brasil inteiro, o pessoal ouve até hoje. O Hit fez sucessos depois, lançou outros álbuns, né? Fez sucesso com outras músicas, como Mulher Invisível, Não Transas, e foi tocando aí a carreira, não com tanto impacto como foi no começo, né? No primeiro disco, de 1983. O que houve, Hit? Depois foi uma até o próprio movimento que você fez parte, que foi o rock e pop nacional, ele também foi saindo da cena principal e Isso. foram entrando outros segmentos. Eu queria que você falasse um pouco disso. É porque, da mesma maneira que eu falei que a gente pegou esse momento maravilhoso da televisão, assim, antes da internet, antes das TVs a cabo até, né? Começou a surgir outros movimentos abertos por nós, assim, eu digo assim, artistas que estavam começando a acontecer, né? A Blitz em 82, e depois, logo depois, o Lulu começou a tocar na rádio, e eu e Lobão, colegas dele, começamos a, pô, se o Lulu pode, também posso, não sei o quê, né? A gente começou a era uma saudável rivalidade de amigos, assim, poxa, eu tenho que fazer isso também, não posso ficar fora dessa festa. Então, esse momento com a televisão aberta teve um impacto muito grande no Brasil inteiro. Eu sei que começou a ter uma ruptura do que passaria na televisão aberta e o que migraria para o nascente TV a cabo, com inicialmente o HF, né, o MTV, né? A MTV não era acessível a todos. Ou você tinha que ter uma antena especial, ou você tinha que pagar uma mensalidade para ter TV a cabo, enfim. Então, já não atingia mais aquele público tão abrangente. O público que eu chamo de o público popular, o público das classes mais baixas, foi meio que excluído desse momento, essa ruptura. Eu diria até que fosse uma manobra das gravadoras, porque eu senti em determinado momento que o rock nacional, eu digo, eu me incluo nisso aí, estava começando a tocar muito mais do que o estrangeiro. Então, se antes de 82 a proporção seria 70% música estrangeira para 30% nacional, nesse quesito do rock e pop nacional, isso logo se inverteu. E as gravadoras de fora começaram a reclamar, falando assim: poxa, o rock é nosso produto é o rock. Se a gente está concorrendo com o rock nacional, a gente não vai ter mais por onde vender. Então, politicamente, foi uma estratégia das gravadoras para tentar manter a veia popular, mas também oferecer esse modo rock para os mais privilegiados. Uma público mais elite, né, na verdade. Os filhinhos de papai que podiam pagar a mensalidade ou que tinham as antenas especiais e tudo mais. Então, momento em que nós, eu digo nós, os cantores, né, do início do pop rock nacional, foram meio jogados no ostracismo, porque a MTV não nos aceitava, porque éramos muito pop popular, muito brega para nós, para MTV, entendeu? E ao mesmo tempo a TV aberta não nos aceitavam mais porque havia essa ideia de que tinha que promover o pagode,
a música sertaneja nascente, né? Algumas duplas sertanejas já estabelecidas, Chitãozinho, Chororó, etc. e tal, mas no início eram poucos e fora os tradicionais, mas assim houve um movimento mesmo para popularizar esses gêneros mais brasileiros, digamos, para não pisar no calo dos grandes gravadores, das matrizes gravadoras que estavam tentando vender o rock sei lá, de Madonna ou de quem quer que fosse na época, Falco, o Michael Jackson. Agora, é curioso porque em 1983, outro dia, eu peguei tem um site que tem as músicas mais os top 100, né, de todos os países. Acho que a matriz é o Billboard. E em 83, a parada de sucessos top 10 era Every Breath You Take, era Beat It, do Michael Jackson, era Billie Jean, era Coração de Estudante, era Maria Bethânia cantando o Fagner, tinha uma música muito popular, Como uma Onda, do Lulu. Mas no topo, no topo, no topo estava Menina Veneno, mais executado que Michael Jackson, mais executado que The Police, mais executado que todos eles. Então, é curioso você sentir como isso, na verdade, provocou e talvez até ameaçasse as matrizes, né, que queriam popularizar o rock internacional e não especificamente o rock nacional. Foi relegado a uma via, digamos, mais elitista, que era o MTV. E, ironicamente, éramos excluídos da MTV por tudo isso e excluídos da TV. Então, houve mesmo uma queda de interesse no nosso som. Então, quando eu saí com o meu segundo disco, que, na minha opinião, é um disco muito mais sofisticado do que o primeiro, mas longe de ter o sucesso do primeiro, A Mulher Invisível, você citou, uma outra música, Sopra o Vento, fez sucesso na novela, A Gata Comeu, era tema do João Penteado, foi uma novela de sucesso que sempre nos ajudou. E eu percebi que se eu quisesse ter essa via para o público mais popular, eu teria que colocar minhas músicas para tocar em novelas. E foi o que aconteceu. Eu consegui manter a bola no ar precariamente, com participações em novelas, minisséries, acho que são 13 ou 14 músicas em novela que eu tenho, e elas também conseguiam chegar, através dos discos da Som Livre, a esse público mais simples, né? Que não tinha acesso à TV a cabo. Então, foi um momento, uma fraquejada, digamos, que deu na minha carreira, mas por elementos externos. A minha revelia não era uma coisa de rejeição, era mais de mudança de estratégia dentro das próprias gravadoras. E eu sofri um pouco com isso. Não sofri muito, não. Vendeu mais de 270 mil cópias, meu segundo disco. Hoje em dia seria um triunfo, mas se você vai comparar os 1.300.000 do Voo de Coração, você começa a ver que era considerado um fracasso, efetivamente, né? Nos olhos do público. Então foi um momento difícil. Também eu dificultei tudo porque eu fiz um disco radicalmente diferente da primeira, né? Do primeiro. Todo mundo esperando uma segunda Menina Veneno. Eu falei, não, vocês querem moleza? Não, não vai ser essa moleza, não. Artisticamente, eu quero evoluir, eu não quero ficar repetindo, batendo nas mesmas teclas. E eu acho que isso foi visto um pouco como uma estratégia meio suicida, né? A gravadora toda, mas não tem outra Menina Veneno, como que a gente vai vender? Eu esqueci de lembrá-los de que Menina Veneno caminhou meio que sozinho, que não dependeu deles da divulgação, dos divulgadores para chegar ao sucesso, talvez para manter assim, mas não para inicialmente essa história da rádio que eu contei há pouco. Mas assim, eu acho que eles estavam acostumados a, poxa,
agora a gente vai ter que trabalhar, que horror! E, assim, a verdade é que também a gente gastou uma fortuna fazendo uma clipe da Mulher Invisível e foi rejeitado pelo Globo, que seria para Fantástico, né? Eu gastei quase toda a minha verba fazendo um clipe em cinema, né? Com um diretor de cinema, o Paulo Sérgio Almeida, e participações, enfim, eram 3 dias de filmagem, luz, câmera, ação, equipe imenso. E quando a gente apresentou a música, fomos recebidos assim com um banho frio de que esse padrão não era da Globo e, portanto, não poderia passar no Fantástico, que era tudo feito em vídeo. É aquela imagem um pouco mais chapada. A gente tentou contribuir com algo de mais qualidade e foi justamente isso que nos atrapalhou. Passou na Manchete, no já extinto Manchete, mas não teve o mesmo impacto. Então, tudo isso contribuiu para a noção de que o Ritchie tinha feito um disco de pouco sucesso. E a verdade é que, naquele momento, poderia ser considerado assim, diante dos grandes sucessos, que foi o primeiro disco. Mas eu sempre achei mais importante evoluir artisticamente, arriscar, tentar fazer coisas novas, né? Não ficar batendo nas fórmulas, assim. Menino Veneno já foi na contramão de todas as fórmulas, então eu, na minha cabeça, achei, não, eu tenho que inovar, tem que ser diferente, não posso ficar, ah, não posso me encostar nos louros, né? Não posso ficar assim, agora é só fazer um outro Menina Veneno e minha carreira vai. Eu nunca pensei assim, eu sempre via isso como um desafio de tentar aumentar o envelope que a gente fala, né? Assim, tentar esticar as possibilidades da música pop. E o Mulher Invisível era uma música que bebia no jazz, bebia em tantas outras fontes, a não ser o pop, né? Então, foi um momento um pouco difícil, assim, foi um susto, né? Para mim, né? Porque eu estava naquele conforto do sucesso e, de repente, eu percebi que você tem que matar um leão todo santo dia aqui no Brasil. Não pode ficar confiando nos seus primeiros sucessos. Mas, ironicamente, estamos aqui 40 anos depois e a galera está indo ouvindo esse primeiro disco. Então, eu quero comemorar isso de alguma forma. E é claro que vai ter a Mulher Invisível, que hoje em dia já é uma consagração, sim, pedido nos meus shows, Sopra o Vento, e músicas, outras dos meus discos, até anos 2000, a gente está fazendo um show que não contempla apenas o primeiro disco, mas é claro que quem vai ao meu show vai querer ouvir Menina Veneno, vai querer ouvir Boa Noite Rainha, vai querer ouvir a música do Elevador, vai querer ouvir a música do Interfone, vai querer, enfim, essas músicas fazem presença pelo sucesso do primeiro disco, mas não é o motivo principal dessa turnê. Essa turnê é para celebrar 40 anos de carreira, 50 anos de Brasil, 50 anos de casamento, enfim, são várias coisas que eu estou comemorando com essa turnê. E eu tive a felicidade de conseguir juntar, com a ajuda do meu empresário, um time de diretores invejáveis para fazer esse momento ser um pouco além do que apenas um show revive, né? Então, temos Jorge Espírito Santo na direção artística, temos o Alexandre Arrabal, recém-egresso também da TV Globo, ele que era o herdeiro do Hans Donner, faz todas aqueles animações em 3 dimensões, que a gente vê na tela toda noite, no Jornal Nacional, etc. e tal. Ah, eles fizeram uma companhia de produção junto com o Césio Lima, que é o iluminador do Rock in Rio, ele que desenha a luz para o Rock in Rio, para os grandes festivais. E ter esse time trabalhando somente comigo é um privilégio gigantesco, né? E eu estou muito animado com a perspectiva de fazer um show de multimídia, né? Que não seja só as canções e a gente, eu e 5 músicos no palco, mas
toda uma infraestrutura que vai ser um acontecimento para comemorar esse momento de tanta felicidade na minha carreira e o público que está a fim disso, né? Eles estão lá no meu YouTube, 1.300.000 pessoas por mês acessando minhas canções. Não é nenhuma Beyoncé, mas eu estou com 71 anos, cara. Você ter 1.300.000 visualizações por mês no seu canal só das gravações ao vivo, diga-se de passagem, não são os originais. Se eu for contar os originais, são centenas de milhões, mas só no meu canal, onde eu coloquei as 18 músicas do meu DVD, está tendo esse procura e muitas das pessoas são muito jovens mesmo. E eu vejo isso pelos comentários, pelo sistema de análise de frequentadores, né, que você tem hoje em dia. Não precisa mais de um departamento de marketing, né? No clique de um botão, você sabe que o seu público está entre 15 e 40 anos. O que é muito curioso. Se meu público maior é de 15 a 40 anos, nenhum deles estava nascido há 40 anos atrás, quando o disco saiu. Então, é uma renovação mesmo. E esse é o público que eu estou atendendo, fora os saudosistas, as pessoas sessentões, até setentões como eu. É um público muito misto e é muito gratificante você olhar do palco e não só ver pessoas da sua idade na sua frente, ver pessoas com suas famílias, com seus filhos, com seus netos, curtindo o som da gente, né? O disco de vinil tem essa propriedade de os pais compram e aí repassam para os filhos, e os filhos descobrem, os netos descobrem no baú e descobrem pela primeira vez, como se fosse uma novidade. Então, todo dia eu leio lá, eu tenho, sei lá, 15 anos, eu acabei de descobrir esse cantor, que maravilha esse som, não sei o quê. Então, é muito bacana isso, depois de 40 anos. Não é só essa coisa da nostalgia, né? Vamos reviver nossas emoções dos anos 80. Não, tem pessoas que estão vivendo os anos 2000 com essas músicas como trilha sonora. Então, eu acho que eu devo isso a esse público. Ir para o palco, fazer um espetáculo, sim, com a linguagem dos anos 2000, mas com esse repertório já rearranjado para os anos 2000, uma banda sensacional, jovem e cheia de energia, reinterpretando essas canções e ouvindo esse público cantar comigo em massa. É uma sensação absolutamente inebriante. Assim, é incrível estar no palco e eu ter esse retorno ainda e sentir que eu tenho um novo público que está ávido por conhecer meu trabalho, né? Então, é um momento muito especial. Eu estou muito feliz e nada saudosista, assim. É um trabalho bem calçado na modernidade. E o espetáculo, eu acho que vai refletir isso. Os shows começam em agosto, entra lá no site do HIT, tem lá a programação, a agenda extensa, né, comemorando Isso. 40 anos de lançamento do álbum de estreia, né, seu álbum solo de estreia, Voo de Coração. Eu queria agradecer o cantor e compositor HIT, né, retornando aos palcos aí, um prazer falar com você, HIT. Muito obrigado. Obrigado, Augusto. Muito prazer. Obrigado pela oportunidade. Eu espero que todos vocês vão lá. E não vão ao show pensando que é só um show de comemoração de Voo de Coração. É uma comemoração de 40 anos, de 10 discos gravados no Brasil. Vai ter músicas de todas essas fases. Eu gosto de pensar que já são consagradas, embora ao longo prazo, né? Músicas como A Mulher Invisível já é um hit no meu show. Mas naquela época era uma música difícil, né? Tinha que vencer sérias barreiras. Mas eu acho que, por ser um pouco, talvez, à frente do seu tempo, agora, 40 anos depois, a gente já pode encará-la como uma música da hora, né?